Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Estamos em nossa última reflexão da nossa série Administrando a Vida como Cristo. E hoje nós iremos falar sobre a administração de relacionamentos. E para tratar deste assunto, eu quero recorrer à parábola do filho pródigo. Esta parábola, embora ela receba o nome de parábola do filho pródigo, ela não se encerra e ela não trata apenas da relação do pai com o filho pródigo. Na verdade, o diálogo da parábola se encerra na relação do pai com o filho mais velho. Ela apresenta, então, 3 cordões de relacionamento. O primeiro cordão é formado pelo relacionamento do pai com o filho mais novo. O segundo cordão, ele é formado pelo relacionamento do pai com o filho mais velho. E o terceiro cordão é formado, então, pelo relacionamento entre os irmãos. E antes de vermos, como é que se dão estes relacionamentos, como é que eles aconteciam, nós vamos olhar o contexto que leva Jesus a contar esta parábola. E para isso eu quero então convidá-los a ler comigo Lucas capítulo 15, versículo 1 e 2. Diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvir a Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. E é neste contexto que Jesus então conta esta história, esta parábola. Jesus está contando essa parábola por quê? Porque ele estava acolhendo, ele estava abraçando os publicanos e pecadores para o reino de Deus. Enquanto ele estava acolhendo estas pessoas, os religiosos de seus dias, os fariseus e mestres da lei, entraram em crise, pois eles não conseguiam compreender como Jesus aceitava em seu convívio publicanos e pecadores. Publicanos eram aqueles que trabalhavam para o governo. Jesus então conta esta história para que eles pudessem entender o tipo de relacionamento que Deus busca ter com seus filhos e como eles estavam se relacionando com Deus. Você entendeu? Há 2 coisas nesta parábola. Jesus está mostrando como Deus busca ter relacionamento e, ao mesmo tempo, Jesus está mostrando como eles se relacionavam com Deus. Na parábola, Jesus personifica os publicanos e pecadores com o filho pródigo. E personifica os fariseus e mestres da lei com o filho mais velho. E ensina que ambos os filhos estavam vivendo numa relação distante do pai. Dessa forma, Jesus nivela os 2 grupos na mesma condição. Eu poderia dizer que Jesus, de fato, nivela toda a humanidade nesses 2 filhos. Jesus coloca a humanidade nessa relação. Isso significa dizer que ou você é o filho pródigo, ou foi um filho pródigo, ou você é o filho mais velho, ou foi
o filho mais velho. Portanto, os filhos da parábola não são crentes, não são membros de igreja, como às vezes ouvimos por aí. Joga fora esta premissa errada, para que você possa compreender a verdade desta parábola. Então nós vamos ver o primeiro cordão relacional. Trata-se do relacionamento do pai com o filho pródigo. Então eu quero convidar você para que possamos ler Lucas capítulo 15, do verso 11 ao verso 13. Diz assim o texto: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. O filho mais novo, chamado por nós filho pródigo, representa na parábola todos aqueles que vivem de forma amoral e imoral, isto é, sem moral e contra a moral. São todos que vivem sem ética, sem regras comportamentais, sem escrúpulos, sem limites, vivem contra toda forma de moralidade, vivem de cabaré em cabaré, de motel em motel, de prazer em prazer, de corrupção em corrupção, de suborno em suborno. É o traficante, o político, a lésbica, a prostituta, o ateu, o à toa. Este filho está tentando se autoafirmar, está em busca de se proclamar independente do pai. Ele é o Adão no Éden, acreditando que consegue viver sem Deus. Ele é corajoso para se lançar na vida sem o autor da vida, sem o sustentador da criação. Entretanto, ele é um corajoso tolo, que não sabe o que é a vida, mas decide usá-la sem os conselhos do pai, que o criou. Então, ele traça o seu próprio caminho. Iludido, caminha para a morte, sem se dar conta por onde caminha. Ele representa todas as pessoas que pegam a vida doada por Deus e a usam de forma desprezível, gastam a vida em prazer unicamente, acreditam que são os donos de suas vidas e se distanciam de Deus, vão para uma região distante, não querem ouvir a voz de Deus. Eles não querem ter encontro com o Pai. Eles não querem ser identificados com o Pai. Embora carreguem em si mesmo a imagem do Pai. Entretanto, a vida que desperdiçam, que jogam fora de forma inútil, é a vida que foi doada pelo Pai. E não é possível existir uma relação quando um dos lados não deseja construir esta relação. Não é possível existir uma relação quando um dos lados quer viver a vida sem limite e sem regras. Este filho não quer a relação com o pai. Por isso ele vai para uma terra distante. Fora da igreja, existem muitas pessoas vivendo assim, no padrão amoral e imoral. Mas ainda dentro da igreja existem também pessoas vivendo de forma amoral e imoral. Pessoas que ainda estão tentando se autoafirmar. Estão aqui dentro, mas ainda querem viver independente de todos.
Pessoas que chamam Jesus de Senhor, mas não o obedecem. Estão em busca de satisfação e caminham em terras estranhas e perigosas. E eu quero dizer para você nessa manhã, todos os caminhos de satisfação oferecidos pelo mundo, pelas religiões, pelas ideologias, nos levam à morte. Toda satisfação que o mundo pode te oferecer é passageira. E logo você vai precisar de outra satisfação. E você vai se tornar, desta forma, um prisioneiro da busca pela satisfação. A sua alma se tornará um buraco negro, sugando tudo ao seu redor e, ao mesmo tempo, destruindo tudo ao seu redor. Nada neste mundo pode preencher o clamor existente na sua alma. Satisfação plena você só encontrará em Jesus Cristo, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho que te reconciliará com o Pai, a verdade que te libertará e a vida que preencherá sua existência para sempre. Mas eu quero falar agora do relacionamento existente entre os irmãos. Em Lucas capítulo 15, verso 25 e 28, trata um pouco desta relação. Diz assim: enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança, e então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Ora, o filho mais velho recebeu a notícia de que o seu irmão retornou para casa. A parábola não trata muito da relação entre os irmãos. Por isso não temos tantas informações. Entretanto, baseado nas informações que nós temos, eu acredito que a relação entre os dois irmãos não era amistosa. O irmão mais novo, ansioso em se autoafirmar, em viver a vida intensamente a partir de seus próprios valores e prazeres, não se importou com o pai e possivelmente muito menos com o irmão mais velho. O filho mais novo só pensava em si mesmo. Ele não acreditava que poderia encontrar satisfação e alegria plena na casa do pai. E por isso deixou para trás a família e tudo que ela representava para ele. Agora ele retorna. E o filho mais velho, pelo que o texto nos informa, não se alegrou com esse retorno. Aliás, o texto diz que ele ficou irado. O amor e a alegria demonstrada pelo pai despertou nele ira. Ele sequer teve interesse em ir ver seu irmão. Sequer teve o interesse de perguntar para o irmão como tinha sido sua aventura. E ele não desejava compartilhar das bênçãos recebidas com o irmão. Possivelmente sua ira se deu ao saber que o pai havia pego o novilho gordo e matado para aquele irmão que tinha desprezado a própria honra da família. Ao contrário do irmão, ele acreditava que na casa do pai ele encontraria felicidade e alegria plena. O problema é que ambos estavam errados em seus conceitos sobre a vida, pois ambos não olhavam para o coração do pai. Um desejava se libertar do pai e viver no absoluto prazer. O outro desejava
o que o pai oferecia a ele. Ele sonhava com a herança que poderia obter do pai, mas se tornou um escravo da vida. Ambos se distanciaram do pai, e ao se distanciarem do pai, se distanciaram um do outro também. Mas eu quero falar então ainda da relação deste filho mais velho com o pai. O relacionamento então do pai. Eu quero convidar você a ler Lucas capítulo 15, verso 29 ao 30. Diz assim: mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volto para casa, esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele? Não sei se você conseguiu perceber a fala deste filho. O filho mais velho, ele representa na parábola todos aqueles que vivem de forma absolutamente moral, na religiosidade, no legalismo, aprisionados nas regras comportamentais. Representam aqui todos batistão, representam aqui todos presbiterianão, representam aqui os católicos, os umbandistas, os muçulmanos, os hindus, representam todas as pessoas que tentam chegar ao Pai por seus esforços, por sua própria fé, por seus comportamentos morais. Vivem a vida entre a culpa e a intolerância, porque fracassam constantemente, não conseguem ser o que eles mesmos exigem de si, mas não deixam de exigir a perfeição de si e daqueles que o cercam. Nas igrejas, em nossas igrejas de forma geral, nós temos a presença maior dos filhos mais velhos. Talvez alguns até um dia foram filho pródigo. Viveram a vida de forma amoral e imoral. Buscaram satisfação longe da casa do pai, mas que um dia caíram em si e retornaram para os braços do pai. Mas ao longo dos anos, se esqueceram de como se vive e estabeleceram condutas e normas para tentar conquistar o pai. O filho mais velho entrou em crise ao saber que o pai estava feliz pelo retorno daquele que o havia desprezado e o envergonhado. Então ele diz ao pai: estou trabalhando todos estes anos como um escravo. Nunca te desobedeci. E mataste um novilho para este teu filho. Veja que ele não chama de irmão, né? Para este teu filho. O que ele está perguntando para o pai é: como você pôde fazer isso comigo? Agora, este filho, ele se via como um escravo. O pai não o via desta forma. Ele aponta para o pai a sua justiça própria. Trabalho como escravo para o Senhor, nunca o desobedeci. Como quem diz: eu mereço o novilho, não aquele teu filho que te desprezou, que te desonrou. O filho mais velho não percebe que ao tentar ser justo demais, ele se tornou insensível à vida. Ele foi se aprisionando emocionalmente e psicologicamente em seu desejo de conquistar o pai e de se mostrar melhor que o outro filho. Que ele acabou se tornando então insensível à própria vida.
Ele não conseguia celebrar o novo nascimento do seu irmão. Ele não conseguia se alegrar por aquilo que era mais precioso e valioso. O irmão que encontrou salvação. Ele se tornou seco, amargo, chato. A vida já não corria em suas veias, mesmo morando na casa do pai. Ele não conseguia dançar e se alegrar, pois a vida para ele era amarga. Todos os dias ele estava trabalhando arduamente para tentar mostrar que era merecedor do amor do pai. Ele não conseguia viver a liberdade que o pai lhe dera, pois era prisioneiro das próprias regras que ele estabeleceu a si mesmo. Eu preciso trabalhar. O pai nunca o proibiu de tomar um cabrito, mas ele não conseguia pegar o cabrito e matá-lo. Não conseguia se alegrar com seus amigos porque se tornou prisioneiro do próprio legalismo que construiu, das próprias leis que ele criou para si mesmo. E eu quero dizer, não é possível construir relacionamentos saudáveis quando se vive acreditando que o outro te faz de escravo. Quando você se sente prisioneiro, refém das vontades do outro, esta relação não pode ser saudável. Quando você não tem liberdade para errar, quando você não tem liberdade para dizer não ao outro, essa relação vai tornar você doente, sem vida, sem doçura. Porque não há amor nessa relação, apenas regras comportamentais. O filho mais novo, ele se distanciou do pai fisicamente, geograficamente. Ele foi para uma terra distante. Eu não quero ter nada com meu pai, não quero ser lembrado pelo meu pai. E ele se afasta e se distancia. Entretanto, o filho mais velho se distanciou do pai emocionalmente, mesmo vivendo na casa do pai. Ele não buscou conhecer o coração do pai. O pai estava perto, mas ele não passava horas conversando com seu pai. O pai podia ser abraçado por ele, mas ele preferiu viver como escravo e impôs a si mesmo regras. E ao impor para si estas regras, acabou acreditando que o pai era severo, quando o pai não era. Ao escolher viver daquela forma, ele fez com que a imagem do pai para ele fosse de um homem distante, sempre pronto a cobrar algo dele. Um pai que passava pela fazenda e ia contando quantas cabeças tinha de novilho, e ele não podia pegar nenhuma, porque senão o pai iria se enfurecer com ele. O pai que ele criou não tinha abraço para dar. O pai que ele criou era um homem da punição. Não tinha tempo para festejar com o filho. Não tinha tempo para se alegrar com o filho. Eu quero dizer para você que todas essas relações que nós aqui falamos precisavam passar por um processo de cura. Todas as relações humanas precisam ser curadas. As relações desta parábola estavam quebradas. E Jesus está dizendo que tantos que viviam fora da prática religiosa, quanto aqueles que viviam na prática religiosa, tanto aquele que vivia no mundo de forma amoral e imoral, como aquele que vivia sustentado neste mundo por regras e comportamentos morais, precisavam passar pelo processo de cura em suas relações com Deus e com seu próximo. A parábola deixa claro que os problemas relacionais são gerados pelos próprios filhos.
O pai está sempre pronto a acolher os filhos. Portanto, são os filhos que precisam buscar o pai. E nós veremos então agora quais são os caminhos que os filhos precisam percorrer para alcançarem a cura em seus relacionamentos. E eu quero começar pelo caminho para a cura do filho mais novo. E aí eu quero convidar você a ler junto comigo Lucas capítulo 15, agora nós vamos ler do verso 14 até o verso 24. Diz assim: depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E a seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Interessante, né? A cura da relação do filho mais novo só foi possível quando a frustração e a dor se tornaram intensa. Ele precisou perceber que o mundo jamais poderia satisfazer o vazio da sua alma. Somente quando ele percebeu que neste mundo consumista, hedonista, corrupto em que vivemos, você só existe se possuir riquezas. Do contrário, o mundo irá te desprezar, te atropelar. Se você não tem riquezas nem poder, o mundo te tratará como trata os porcos. E quando ele estava sendo atropelado pelo mundo, ele caiu em si. Essa é a expressão mais forte desta parábola. Cair em si é ter um encontro consigo mesmo. Somente quem cai em si é capaz de descobrir verdadeiramente quem é de fato e de onde veio. Cair em si dói muito, porque esse cair nos faz perceber que pisamos na bola ao longo da vida. Mas essa queda em si mesmo, ela é libertadora. E uma vez que você descobre que não é bastardo, que você não foi obra do acaso, que não foi abandonado por Deus, pelo contrário, que Deus o criou e o ama como filho, então você sabe a quem recorrer. Mas você precisa dar mais um passo. Não adianta só cair em si. É preciso ir
em direção ao Pai. O filho decidiu. Quando caiu em si, percebeu quem era de fato. Então ele fala: eu vou ao meu Pai. Essa é a verdadeira conversão. É quando reconhecemos quem de fato somos e que necessitamos de Deus. Diga ao Pai hoje: Pai, me perdoa por ter vivido distante de Ti. E uma vez que você fizer esta oração, não se preocupe em tentar se justificar ou dizer ao Pai que você não é digno dele. Certamente você não é mesmo. Mas o Pai Celestial, Ele não é severo. Ele não guarda rancor. Ele não cobra pelos erros cometidos. Ele não tem nada a ver com o modelo do pai que o filho mais velho construiu. Ele é amoroso. Ele é perdoador, justo, cheio de bondade. E é de tal forma que Jesus, ao descrevê-lo, diz que o filho ainda não tinha chegado, mas o pai já estava lá pronto para recebê-lo. O filho foi pedir perdão, o pai o interrompeu e o abraçou e disse: este é o meu filho que estava perdido. Essa é a palavra do pai para você. E o pai o abraçou quando o filho estava emporcalhado. Você tem noção do que é isso? Cheirando porco. Porque foi da onde ele saiu, servindo os porcos. E ali ele desiste de tudo, não tem mais nada. E ele volta para o pai o vê chegando. Emporcalhado. Mas o pai vai, corre e abraça aquele filho. E diz: este é o meu filho. Não importa como ele chegou. E aí o pai manda matar o novilho gordo. Ele estava engordando, ele ansiava pelo dia de festejar a volta do filho. E faz um belo de um churrasco. É hora de festejar. O pai se importa com você. O pai te ama profundamente. O pai quer viver uma relação de amor profunda com você. E não importa o quanto você se emporcalhou, se sujou, Ele está de braços abertos para te abraçar e dizer: eu te amo, meu filho. Vem, filho meu. Estas são as palavras do pai para você hoje. Mas eu também quero falar do caminho para a cura do filho mais velho. Lucas capítulo 15, versículo 31. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. A cura do filho mais velho passa pela descoberta do próprio pai. O pai diz ao filho: meu filho, você está sempre comigo. Você que é crente há tanto tempo, você que tem buscado nas religiões, não importa qual, chegar a Deus, você precisa cair em si também. Você precisa parar e descobrir o Pai também. Você que, sabe, tem orgulho de ser crentão,
que estigmatizou o pai, que o moldurou a sua imagem e semelhança. Em vez de você ser a imagem do pai, você construiu o pai à sua imagem e semelhança. Você precisa descobrir que o pai não é patrão. Você precisa descobrir que o pai é paizão. É paizão. Ele é pai que deseja te abraçar. Ele é pai que deseja ouvir as suas histórias e contar para você as suas histórias também. Preste atenção. Não transforme reverência em ausência de intimidade. Tem pessoas que acreditam que ser reverente é ser assim, ó. Eu vou na casa do pai. Aí, não posso bater palma, não pode dançar, estou na casa do... Isso não é reverência. Isso é falta de intimidade com o pai. Davi era um homem que tinha intimidade com o pai. E como aquele homem gostava de dançar para o pai, né? Miriam pegou o tamborim e foi dançando com o pai. Quem vive com o pai tem alegria. Qual que é o fruto do Espírito? Amor, alegria. Esse paizão celestial, ele está dizendo: tudo o que eu tenho é seu. Você não precisa viver como escravo, nem como um mendigo. Você não precisa viver emporcalhado, meu filho. Peça e darei. Viva a vida com a certeza que sou teu pai, que eu estarei sempre contigo. Desfrute do meu amor, filho. É isso que o pai está dizendo. Mate o novilho gordo. Vai, celebre a vida com seus amigos. Eu estarei lá contigo. Não viva essa relação com o pai na categoria e no limite somente do terreno. Expanda seus pensamentos. Abra a cachola. O universo pertence ao Pai Celestial. E Ele te chama para reinar com Ele. Viva a vida e a vitória da cruz na perspectiva do Pai. Amém? Bom, mas eu preciso ainda falar do caminho para a cura das relações dos dois irmãos. Esse é o caminho da cura para as nossas relações, para a relação da humanidade que está aí fora. Todo ser humano precisa passar por esse processo de cura. Lucas capítulo 15, versículo 32. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, está dizendo o pai, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. A cura da relação entre os irmãos, a cura da relação entre nós, seres humanos, ela acontece quando ambos os lados descobrem o pai. O filho mais novo, que vivia de prazer em prazer, vivendo somente para si mesmo, ao cair em si, retorna para a casa do pai e descobre o prazer em viver em família novamente. Voltar para a casa do pai é voltar para tudo que faz parte do mundo do pai, para todos os valores do pai. O filho mais velho, que estava seco, insensível à dor humana,
que não foi capaz de se alegrar ao ver o filho que foi encontrado, que estava morto e agora estava vivo. É porque ele havia se aprisionado e criado uma imagem do pai que não era real. E ao redescobrir o pai e o grande amor do pai por ele, este redescobre que a vida só tem sentido quando ela é vivida no amor. Com o pai, o filho mais velho aprende que amar é o que nos faz ser o que somos, seres humanos. Ambos os filhos podem finalmente dizer: é bom te ver aqui, meu irmão. Porque ambos se veem participantes do mesmo amor do Pai. E eu quero concluir. Nossas relações, enquanto vividas na necessidade de autoafirmação ou de independência, serão sempre relações doentias. Enquanto nos relacionarmos de forma amoral e imoral, só produziremos morte e destruição uns dos outros. Enquanto nos relacionarmos sustentado por regras religiosas e condutas morais, viveremos como escravos uns dos outros. Teremos comportamentos aceitáveis, é verdade, mas que causarão a morte da nossa própria alma, nos levando o prazer de viver. Somente na cruz redescobriremos o prazer de viver. Quando nos desapegarmos completamente da vida, quando nos esvaziarmos plenamente de nós mesmos, descobriremos a vida que brota de Deus. E a vida de Deus correrá como um rio de amor por nossas entranhas, por nossas células e moléculas, de todo o nosso ser. Ela transbordará de nós, produzindo frutos no tempo certo e curando todas as nossas relações. A vida do Espírito de Deus nos vivificará e nos transformará, nos tornando todos um. Viveremos o mesmo sonho, trabalharemos pelo mesmo fim, existiremos pelo mesmo propósito, viveremos a unidade perfeita, porque estaremos todos entrelaçados pelo amor, porque viver imerso na vida do Espírito de Deus é viver mergulhado, banhado, envolto no amor. O que sustentará nossa unidade eternamente será o amor de Deus, que correrá em nós e por nós como rios de água viva. O nosso desafio hoje é começarmos a viver este amor já. É deixar que a vida do Espírito de Deus flua por todo o nosso ser hoje. É deixar que Deus nos conduza para dentro do outro e o outro seja conduzido para dentro de mim. Você precisa abrir seu coração e segurar na mão daqueles que estão ao seu redor e dizer: vem comigo para o colo do Pai. Vem comigo. Vem fazer esta oração agora junto comigo. Eu quero chamar todos agora para fazer esta oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje.
perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Nós só podemos fazer esta oração porque somos todos filhos do mesmo Pai. Deus abençoe a todos. Vamos colocar em pé, estamos orando. Pai amado e eterno, te damos graças, porque sempre esteve com seus braços abertos para nos receber. Te dou graças, Senhor, porque somos filhos. E a Tua palavra nos ensina que o Senhor sempre olhou para todo ser humano como filho. E não importa onde ele está. Se ele está lá na Umbanda, se ele está, Senhor, lá no islamismo, se ele está no hinduísmo, se ele está aqui dentro, se ele está onde estiver. O Senhor olhou todo ser humano potencialmente como filho. E a Tua palavra nos ensina isso, porque diz, Senhor, a Tua palavra, que antes que o mundo fosse criado e fosse formado, o Senhor já havia predestinado todo ser humano em Cristo para adoção. Antes que o mundo existisse, o Senhor já havia abraçado todo ser humano para ser filho. Agora, Senhor, a minha oração é que cada ser humano possa cair em si e possa voltar para Ti, possa retornar para o caminho de casa. Aqueles que escolheram uma vida amoral e imoral, que eles possam cair em si e perceber que este mundo não tem nada a oferecer. Que eles possam perceber que tem um Pai amoroso, de braços abertos, esperando. Aqueles que escolheram o caminho de tentar chegar ao Senhor por suas próprias forças, buscando religiões, ideologias, comportamentos morais, tentando ser, Senhor, por si mesmo. Eu também oro para que caiam em si e percebam, Deus, que não existe outro caminho a não ser Jesus Cristo. O único caminho, a única verdade, a vida. E que eles apenas precisam crer nesta verdade. Na verdade de Cristo Jesus. De que nada precisam fazer para te conquistar, nada precisam fazer para ser amados, porque na cruz o Senhor já fez tudo o que precisava. Eu oro, Deus, para que a humanidade descubra o Pai que os criou, que os fez e que os ama. Que a Tua salvação alcance todo ser humano, em todas as terras, em todos os lugares, e que nós, que já conhecemos essa verdade, que nós que um dia fomos filhos pródigos, que caímos em si e percebemos que vivíamos no pecado, mas que hoje estamos aqui na companhia do Pai amoroso, que nós que um dia buscávamos pelos nossos esforços, pela religião, tentar chegar a Ti, Senhor, que também caímos em si e descobrimos que é graça, salvação é graça do Senhor, não tem nada a ver conosco, não tem nada a ver com religião, é graça do Senhor. Que nós possamos amar como o Senhor ama cada ser humano, na expectativa de que cada um venha se tornar filho e filhas amadas, que nós possamos amar, olhando para todos como irmãos, Senhor. Porque assim o Senhor os vê potencialmente através de Cristo, e é assim que nós queremos olhar, Senhor, amor profundo, que esse amor, Senhor, transborde por meio de nós, e que transborde de tal forma que nos amemos tão intensamente, que as pessoas lá fora queiram entrar neste lugar, porque querem ser amadas também, Senhor. Em nome de Jesus oramos, em Teu nome agradecemos, Senhor. Santo, santo, santo és Tu. Obrigado, Deus. Em Teu nome oramos.
Amém. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.